Este é você. Você está em pé em um freezer industrial, segurando uma faca de desossar pingando sangue fresco. Bem à sua frente, uma implacável esteira rolante passa pedaços maciços de carne crua pelo seu rosto. Com precisão mecânica, você puxa um pedaço pesado de carne em direção ao seu peito, separando rapidamente as costelas com um único corte impecável antes de jogar a carne de volta na linha móvel. O ar ao seu redor é de congelar os ossos e absolutamente ninguém diz uma palavra. O único som é o zumbido surdo do maquinário industrial e o baque nauseante do aço cortando o músculo. Você se mistura perfeitamente com os outros exaustos trabalhadores do abatedouro, mas ninguém nesta câmara congelada sabe a terrível verdade que você está escondendo. Quando o sol se põe e as pesadas portas de metal da fábrica se trancam, a carne que você corta não é mais de gado. No meio da noite, você extrai cirurgicamente órgãos humanos. E ainda menos pessoas sabem a parte mais trágica da sua história. Você não nasceu para ser um açougueiro em uma suja planta de processamento de carne. Você já foi um cirurgião brilhante e altamente respeitado trabalhando em um dos melhores hospitais dos Estados Unidos. Você tinha um histórico impecável e mãos que podiam realizar milagres médicos. Então, o que transformou um gênio médico de alto nível em um frio colhedor de órgãos do mercado negro? Vamos descobrir sua história. Seu pesadelo começou 4 anos atrás. Você estava de plantão quando um paciente foi trazido em uma maca para a sala de emergência. Ele era um homem da classe trabalhadora, segurando o peito e gritando em uma dor agonizante. Um exame rápido revelou um aneurisma aórtico crítico. Ainda não havia rompido, mas era uma bomba relógio de 10 centímetros no peito dele. Você latiu ordens para preparar a sala para uma cirurgia de emergência. Você sabia que cada segundo contava, mas havia uma armadilha fatal. O homem não tinha 1 centavo de seguro-saúde. A administração do hospital, movida pela ganância corporativa, atrasou a operação. Eles o deixaram se contorcendo em uma maca, citando friamente a necessidade de autorização financeira. Enojado por um sistema falho que colocava um preço na vida humana, você se recusou a recuar. Você fez uma escolha imprudente e desesperada. Você chutou as portas pesadas da sala de cirurgia e prosseguiu com a cirurgia sozinho. Seus colegas recuaram para as sombras, apavorados com uma possível ação disciplinar, deixando você sem uma equipe cirúrgica adequada. Lutando contra o relógio e cego sem apoio, você cometeu um erro de cálculo catastrófico no tempo de liberação do grampo logo após terminar as suturas. A lesão de reperfusão atingiu com força. Um pico letal de potássio inundou a corrente sanguínea dele, causando uma parada cardíaca. Você lutou como um louco para reanimá-lo, comprimindo o peito dele e implorando para que ele ficasse vivo, mas o monitor marcou uma linha plana. Você falhou, e uma vida escorregou por entre seus dedos. O hospital não apenas demitiu você, eles destruíram você. Para proteger seus lucros, a administração distorceu sua tentativa desesperada de salvar uma vida em uma violação calculada dos protocolos de segurança. O conselho orquestrou um arquivo falsificado. Eles pintaram o retrato de um cirurgião com complexo de Deus, alegando que você operou em um estado de arrogância desenfreada. Eles alegaram que você ignorou avisos desesperados de seus colegas apenas para testar uma técnica cirúrgica radical em um homem indefeso e sem seguro. O conselho médico não hesitou. Sua licença médica foi cassada. Mas eles não pararam em arruinar sua carreira. Eles queriam apagar sua existência. O hospital vazou a história inventada para a mídia de massa. Da noite para o dia, os apresentadores de notícias rotularam você como o médico kamikaze, um maníaco imprudente que tratava vidas humanas como lixo descartável. Eles penduraram o rótulo de ser um indivíduo perigosamente perturbado em você. Os executivos até desenterraram suas antigas discussões acaloradas com a gerência sobre políticas de faturamento para pacientes de baixa renda. Em sua sofisticada narrativa corporativa, sua defesa feroz dos pobres foi usada como uma arma, prova de uma personalidade antissocial e volátil que representava uma grave ameaça a qualquer ambiente clínico. Você foi colocado na lista negra em todo o país. Você se tornou um pária.
Nenhuma clínica, hospital de grande porte ou até mesmo a caridade mais desesperada ousou contratar você, nem mesmo para esfregar o chão. Os colegas que uma vez estiveram lado a lado com você nas trincheiras do pronto-socorro lhe deram as costas, apavorados que até mesmo fazer contato visual destruísse suas próprias carreiras lucrativas. Então veio o golpe final e devastador. O hospital coordenou com advogados implacáveis para colocar a culpa em você. Eles encurralaram você para assumir a responsabilidade, forçando-o a pagar milhões em danos civis à família enlutada, mascarando assim a própria negligência letal do hospital. Todas as suas contas bancárias foram congeladas, seus bens foram confiscados, jogando você nas ruas implacáveis como um vagabundo. Sua fé na justiça foi estilhaçada. O homem que outrora foi o orgulho deslumbrante da comunidade médica americana era agora conhecido em todo o país simplesmente como um açougueiro perturbado. Você foge para um estado agrícola remoto no coração da América Profunda. Você só quer desaparecer, apavorado que alguém o reconheça. Você entra em um abatedouro de gado e escolhe o trabalho mais brutal e extenuante de toda a fábrica. Você quer estar com lama até o pescoço, afogado no fedor enjoativo de sangue e levado ao limite da exaustão física. Você precisa deste trabalho penoso para que seu cérebro não tenha um único segundo para lembrar seu passado glamouroso, mas doloroso. O gerente implacável contrata você na hora. Ele vê um cara branco quebrado que é fácil de controlar, mas possui habilidades perturbadoras com facas. Dia após dia, você se torna uma máquina sem alma, morrendo lentamente dentro das paredes geladas da planta de processamento de carne. Uma gangue rude de trabalhadores imigrantes arranja brigas com você, mas quanto mais você ignora os insultos deles, mais eles apertam os parafusos. Um dia, um pequeno trabalhador asiático intervém para ajudar, mas a gangue o espanca até deixá-lo em carne viva por se intrometer. Depois de ver aquele garoto sofrer por sua causa, você se fecha, recusando-se a deixar qualquer outra alma viva se aproximar de você novamente. Você bate o ponto como em qualquer outro dia, mas hoje o caos irrompe no andar letal. Um grito de gelar o sangue rasga o ruído ensurdecedor do maquinário. Uma serra de ossos industrial acaba de amputar o braço de um trabalhador. Você olha de perto. O homem sangrando no chão não é outro senão o valentão que tem transformado sua vida em um inferno. O gerente da fábrica late uma ordem fria para seus capangas. Arrastem o homem moribundo para fora e joguem-no no beco, apenas para evitar as multas ruinosas de segurança no trabalho. Você fica paralisado entre a cruz e a espada perante duas decisões brutais. Se você der um passo à frente para salvar seu torturador, você desafia a autoridade implacável do gerente. Se você se afastar e deixá-lo morrer, você traz seu sagrado juramento de Hipócrates para sempre. Suas mãos tremem. Ao olhar para aquele membro decepado, sua mente traumatizada revive a memória do paciente sem seguro que morreu em sua mesa de operação 4 anos atrás. O rosto desesperado e sangrento do valentão e o do seu paciente perdido se sobrepõem em sua mente. Você decide arriscar tudo. Você agarra um jarro pesado de álcool isopropílico industrial usado para desinfetar mesas de processamento de carne e arrasta o trabalhador para a superfície de aço frio. Você derrama o produto químico forte sobre suas mãos, arrancando as grossas camadas de sujeira e gordura de boi. A ardência insuportável o tira do pânico, forçando-o a um foco cirúrgico frio. Você late ordens para os trabalhadores apavorados, dizendo-lhes para ligarem as lanternas de seus telefones celulares e apontarem as lâmpadas halógenas de inspeção de carne diretamente para a ferida. A luz ofuscante projeta sombras irregulares sobre a carne rasgada. Você seleciona a melhor faca de desossar e esteriliza a lâmina em uma chama aberta. Você usa uma seladora a vácuo comercial de carne para sugar o sangue acumulado, adaptando-a como uma máquina de sucção cirúrgica improvisada. Em vez de tentar recolocar o braço,
Você se concentra apenas em salvar a vida dele. Você pega um par de alicates de bico fino para servir como hemostatos, cravando-os diretamente no toco sangrento para encontrar e grampear as artérias que estão jorrando sangue. Você corta uma tira de borracha de uma esteira transportadora quebrada para agir como um torniquete, retardando a perda crítica de sangue. Você pega paracorde de alta resistência usado para sacos de ração de gado. Com precisão silenciosa, você envolve o fio grosso ao redor dos vasos sanguíneos grampeados e os amarra, realizando uma ligação de emergência impecável para fechar a amputação. Parabéns, você ainda é um médico. No dia seguinte, o gerente o convoca para uma reunião privada. Ele o conduz por umas escadas escuras até um porão de concreto escondido abaixo do andar letal. Você fica atordoado ao descobrir que esta sala subterrânea esconde uma vasta coleção de equipamentos médicos. Está um pouco desgastado, mas é um equipamento cirúrgico de ponta, de última geração. O gerente olha fixamente nos seus olhos e diz que já sabe quem você é. Ele pergunta se você quer salvar as pessoas indefesas que são deixadas para morrer em hospitais simplesmente porque não podem pagar a conta. Ele entra na sua cabeça, dizendo que sozinho você poderia salvar uma ou duas vidas, mas você é impotente para salvar centenas. No entanto, se você trabalhar para ele, você pode criar empregos para centenas de pais e resgatar famílias inteiras. Ele usa sua culpa profunda como uma arma, oferecendo-lhe uma chance real de compensar seus erros dolorosos do passado. Ele apenas pede que você extraia um rim de um criminoso com morte cerebral, alegando que os lucros do mercado negro alimentarão 10 famílias de trabalhadores que mal conseguem sobreviver. Ele lembra friamente que o sistema médico americano corrupto jogou você fora como lixo, mas o império clandestino dele nunca deixa os seus para trás. Antes de deixar você responder, ele puxa lentamente uma pistola pesada, admirando o aço frio com um falso arrependimento. Ele menciona casualmente que houve uma vez outro médico como você, mas como eles não compartilhavam a mesma visão, ele teve que usar o corpo daquele médico para sustentar centenas de outras pessoas. Ele nunca aponta a arma diretamente para você, mas a ameaça mortal é clara como o dia. Encurralado e sem saída, você é forçado a pegar o bisturi, tornando-se a ferramenta cativa de um sindicato criminoso implacável. Com o passar do tempo, você entra em um estado de total sobrevivência psicológica. Para evitar um colapso mental completo, você começa a fazer uma lavagem cerebral em si mesmo. Você tem que fazer. Se não o fizer, os rostos das pessoas em sua mesa o perseguirão até que você perca a cabeça. Você se convence de que os indivíduos de quem extrai órgãos são apenas criminosos do pior tipo. Você diz a si mesmo que eles são escória perigosa que representa uma ameaça direta à sociedade. Em sua mente, eles não são mais pessoas. Eles são apenas recipientes orgânicos para peças que podem salvar pessoas melhores. Você diz a si mesmo que está fazendo uma boa ação. Você está transferindo órgãos de lixo humano sem valor para os corpos de pessoas ricas e inocentes que precisam deles para sobreviver. Esta é a mentira que você vive todos os dias. Aos poucos, você para de ver as vítimas em sua mesa de operação como seres humanos. Para você, eles não passam de ferramentas orgânicas. Eles são matéria-prima que gera pilhas de notas de $100 e dá ao sindicato um poder massivo. Você se concentra na anatomia, na precisão do corte e no relógio. Se você não pensar na alma, não precisa sentir a culpa. Numa madrugada, após uma exaustiva extração de 6 horas, você volta para o seu quarto fuleiro. O abatedouro está quieto, mas o ar ainda cheira a morte e cobre. Ao passar pelo escritório do gerente, você para. Você o ouve sussurrando em um tom de pânico com seus capangas armados. Você pressiona as costas contra a parede de concreto gelado e capta algumas palavras aterrorizantes. Ele sussurra que agentes federais estão vigiando de perto a operação do sindicato. Seu coração atinge suas costelas como uma britadeira. O pânico é um peso físico no seu peito.
Apavorado de ser pego, você escorrega para as sombras e volta para sua cama estreita e suja. Você fica deitado ali no escuro, olhando para o teto. Uma ideia selvagem se acende em sua mente. Você poderia expor o abatedouro clandestino. Você poderia ser o herói. Você poderia deixar os federais prenderem cada um daqueles bastardos e acabar com este pesadelo. Mas então, a realidade atinge você como um trem de carga de 40 toneladas. Você está envolvido demais. Suas mãos estão encharcadas de sangue inocente. Você realizou mais de 50 extrações ilegais nos últimos 2 anos. Isso faz de você um cúmplice fundamental de um cartel monstruoso. Aos olhos da lei, você não é uma vítima. Você é apenas mais um criminoso desprezível que merece apodrecer em uma cela federal de segurança máxima pelo resto da vida. Paralisado pelo medo e pela autoaversão, você afasta o pensamento de delatar da sua cabeça. Você fecha os olhos com força, deixando a escuridão sufocante arrastá-lo para um sono inquieto e cheio de pesadelos. Outro dia, você está descansando em seu quarto miserável quando batidas violentas na porta o acordam. Você a abre e encontra o capanga principal do gerente parado ali. Ele tem um rosto inexpressivo e frio. Ele não diz olá. Ele apenas diz que o chefe acabou de conseguir um trabalho muito suculento. Eles precisam de um coração humano impecável e precisam dele dentro de 12 horas. O cliente é o filho de um poderoso senador estadual. Seu sangue vira gelo quando você ouve o nome. Este é o mesmo político corrupto que liderou a acusação contra você 4 anos atrás. Foi ele quem assinou a ordem para retirar sua licença médica. Ele fez isso para encobrir a negligência letal do hospital e salvar sua própria carreira política. Ele destruiu sua vida por alguns pontos nas pesquisas. Agora, ele quer que você salve a vida do filho dele usando as mesmas habilidades que ele afirmou que você não deveria ter. Então, o gorila revela o doador. Seu coração para. Deitado na maca está o pequeno trabalhador asiático. Ele é a única pessoa em todo este inferno que já lhe mostrou um pingo de bondade. Ele foi quem lhe trouxe comida extra quando você estava morrendo de fome. Ele foi quem não fez perguntas sobre seu passado. O gerente não se importou com a lealdade dele. Ele encenou um acidente de fábrica e entupiu o garoto com 20 miligramas de sedativos pesados de nível militar. O garoto está em um coma artificial, esperando para ser retalhado como um pedaço de gado. Você se encontra na encruzilhada definitiva. Você tem 2 escolhas. Você pode esmagar o resto de consciência que tem, arrancar o coração dele e servi-lo em uma bandeja para o homem que destruiu sua vida. Você poderia pegar o dinheiro e correr. Ou, finalmente, você pode manter sua posição. Você pode salvar a única alma inocente neste buraco e declarar guerra a uma rede criminosa implacável. Você olha para a respiração fraca e superficial do menino. O peito dele se move talvez 4 vezes por minuto. Você toma uma decisão inabalável. Você vai salvá-lo, mesmo que seja a última coisa que você faça. Você entra na sala de cirurgia congelante. O gerente está assistindo da janela de observação, fumando um charuto. Você tem que fazer isso parecer real. Você prepara o garoto para a cirurgia, mas por mais estranho que pareça, você não está se preparando para eliminá-lo. Você está preparando um resgate. Você finge a incisão inicial. Em vez de cortar fundo, você injeta no trabalhador um antídoto poderoso que roubou da enfermaria semanas atrás. É um estimulante de alta dose projetado para reverter os sedativos de nível militar. Você precisa de um coração para dar aos capangas, ou eles eliminarão vocês 2 na hora. Você se vira para um desconhecido falecido em uma laje próxima, uma vítima de uma noite anterior que ainda não foi removida. Com a velocidade de um homem possuído, você extrai aquele coração e o sela dentro do refrigerador de transporte. Está frio e está cinza, mas na penumbra parece o suficiente com um órgão fresco. Você entrega o prêmio ao capanga principal. Você diz a ele que é uma combinação perfeita. Você coloca o garoto em um carrinho de transporte. Você diz aos guardas que está levando a carcaça para o incinerador para se livrar das evidências. Você está quase na porta. Você pode sentir o ar frio
vazio da doca de carregamento, mas então as portas de aço batem com um som de um tiro. O gerente da fábrica e 6 de seus gorilas armados cercam você. O gerente ri. Ele esteve observando os monitores. Ele notou que você não seguiu o protocolo. Ele diz que você deveria ter sido um cachorrinho de colo, em vez de jogar sua vida fora por um pedaço patético de sentimentalismo. Ele levanta sua pistola calibre 45, apontando-a diretamente entre seus olhos. Ele diz que você é um açougueiro melhor do que um médico, mas hoje você é apenas peso morto. Justo quando seu dedo começa a apertar o gatilho, uma explosão ensurdecedora rasga o ar. As portas da doca de carregamento voam de suas dobradiças. FBI, não se mova! Os agentes blindados rugem sobre a súbita explosão de tiros. O caos irrompe na sala de 500 pés quadrados. Os membros do sindicato fogem como ratos, atirando cegamente enquanto tentam alcançar as saídas secretas. Eles esquecem completamente a sua execução. Você mergulha para se proteger, arrastando o garoto atordoado para um canto escuro atrás de uma pilha de caixotes de aço. No tiroteio frenético, uma bala perdida atinge um tanque de amônia industrial usado para o sistema de refrigeração. A pressão é superior a 150 libras por polegada quadrada. O tanque se estilhaça. Uma nuvem maciça e branca de gás tóxico dispara como um furacão. O gerente é pego no caminho direto. Ele grita em agonia, arranhando o rosto enquanto os produtos químicos começam a derreter sua pele. Você sabe exatamente o que esse gás faz aos pulmões. Como cirurgião, você estudou as propriedades químicas da amônia anidra, mas nunca esperou ser o objeto de teste. No momento em que aquela espessa nuvem branca toca a umidade, ela sofre uma transformação violenta. Ela se transforma em hidróxido de amônio. Nos seus olhos, na sua garganta e nos seus pulmões, começa um processo de destruição celular total. Não apenas sufoca você, dissolve o tecido mole do seu trato respiratório de dentro para fora. O ar no bunker está agora com uma concentração de veneno de 1000 partes por milhão. Você não tem uma máscara de gás. Você não tem um ventilador. Você só tem sua camisa cirúrgica encharcada de sangue. Sem um segundo de hesitação, você rasga o tecido do seu peito e o pressiona firmemente sobre o nariz e a boca do garoto. Você dá a ele a única proteção que lhe resta neste mundo. Os gases corrosivos inundam suas próprias vias respiratórias. Você sente seu peito sendo dilacerado como se por 1000 lâminas de barbear. Isso não é apenas dor, é a sensação física de seus órgãos internos sendo quimicamente cauterizados. Sua visão se apaga em escuridão total enquanto a amônia ataca suas córneas. Suas mãos nuas, aqueles instrumentos de precisão que outrora salvaram centenas de vidas, queimam com queimaduras químicas de 3º grau enquanto você agarra o corrimão de metal gelado da maca. Cada respiração é como beber fogo líquido, mas seu cérebro, programado para o ambiente de alta pressão de um centro de trauma, recusa-se a desistir. Com seu último resto de força, você empurra a maca do garoto pela pesada saída de emergência. Você sente a maca deixar a ponta de seus dedos e deslizar para os braços de um médico do FBI que aguardava. Você conseguiu. Você desaba no concreto gelado, sufocando em uma poça de seu próprio sangue e amônia líquida. Seu corpo entra em choque enquanto seu sistema nervoso tenta processar o dano. Enquanto a escuridão toma conta de sua mente, um pensamento amargo ecoa em seu cérebro. Esta morte é o preço inevitável por ter quebrado seu juramento de Hipócrates. Você trocou sua vida pela dele. Foi a única troca justa que você fez em 4 anos de escuridão. Você acredita que o fim finalmente chegou, mas o mundo ainda não terminou com você. Você não morre naquele chão de fábrica. Os paramédicos o encontram 3 minutos depois. Eles realizam uma intubação de emergência ali mesmo no concreto, bombeando seus pulmões cicatrizados com 100% de oxigênio puro. Eles salvam sua vida, mas a realidade em que você acorda é 10 vezes pior do que a morte que você esperava. O sistema legal move-se com uma velocidade que o sistema médico nunca conseguiu. Você é preso ainda em sua cama de hospital com as mãos enfaixadas e um tubo na garganta.
A acusação é estarrecedora. Você é acusado de 48 crimes de extração ilegal de órgãos e 12 crimes de homicídio de segundo grau pelas vítimas que não sobreviveram às extrações. Você é o rosto do maior sindicato de órgãos do mercado negro na história dos Estados Unidos. O julgamento é um circo mediático. O juiz não mostra nenhuma misericórdia. Em sua declaração final, ele o chama de uma ameaça à santidade da vida. Você é condenado à prisão perpétua em uma prisão federal de segurança máxima, sem a possibilidade de liberdade condicional. Você é transferido de uma cama de hospital para uma van de transporte e, finalmente, para uma instalação projetada para enterrar homens vivos. O gerente da fábrica e toda a sua gangue estão atrás das grades com você. Nenhum único escapou da operação do FBI. A investigação federal escancarou a rede clandestina. Ela levou os federais diretamente ao senador estadual corrupto. Ele é o homem que iniciou sua espiral descendente. Ele é levado algemado na frente de uma dúzia de câmeras de notícias. Seu império político, construído sobre as costas dos desesperados, é destruído da noite para o dia. À medida que os federais cavam mais fundo nos discos rígidos do bunker, uma série de encobrimentos médicos letais vem à tona. A verdade sobre o escândalo do hospital de 4 anos atrás é finalmente revelada ao público. Os registros falsificados e a ganância corporativa são expostos. Eles finalmente limpam seu nome pela morte daquele paciente sem seguro. O mundo sabe que você foi incriminado por aquele primeiro erro, mas a ironia amarga é que esta vindicação tão esperada é agora apenas um pedaço de papel inútil. Não tira você da cela. Você é um herói por salvar o trabalhador, mas é um monstro pelo que fez para sobreviver. Você enfrenta uma sentença muito mais devastadora pelos crimes que escolheu cometer nas sombras. Agora, você passa seus dias sentado sozinho em uma cela de concreto de 6 por 9 pés. Este é todo o seu mundo. É uma caixa de 54 pés quadrados, 5 metros quadrados, onde as luzes nunca se apagam de verdade. Sua saúde é uma ruína. Cada respiração que você dá parece cacos de vidro quebrado cortando profundamente seus pulmões. Você tem doença pulmonar obstrutiva crônica, causada pela exposição à amônia. Sua visão é permanentemente borrada, um nevoeiro constante que obscurece os rostos dos guardas. Sua pele está grotescamente cicatrizada, corroída pelos produtos químicos durante aqueles 10 segundos finais no bunker. Mas a punição mais implacável foi o que aconteceu com suas mãos. Estas eram as mãos firmes e brilhantes de um cirurgião de alto nível. Estas eram mãos que podiam outrora realizar cirurgias cerebrais de 12 horas com precisão submilimétrica. Agora, elas tremem incontrolavelmente. Elas estão arruinadas por danos neurológicos permanentes e queimaduras químicas profundas. Você nunca mais segurará um bisturi. Você nunca será capaz sequer de segurar uma caneta para escrever uma carta para os filhos que perdeu. Você é um médico que não pode mais curar. Você é um artesão que perdeu suas ferramentas. A mão humana tem 27 ossos, e cada um dos seus parece feito de chumbo. O silêncio da prisão é seu companheiro constante, interrompido apenas pelo som das pesadas portas de aço trancando às 9 horas post-meridiem todas as noites. Você passa horas olhando para as paredes cinzas, revivendo cada cirurgia que já realizou, tanto as legais quanto as feitas no escuro. Você ainda pode sentir o peso dos instrumentos em seus sonhos, mas quando acorda, seus dedos apenas se contraem contra o cobertor fino e áspero. Mas um dia, após 6 meses de isolamento total, um guarda anuncia que você tem um visitante. Você entra na sala de visitas, arrastando os pés, seus pulmões queimando com o esforço. Você se senta e o vê. O jovem trabalhador asiático que você salvou está sentado atrás do vidro. Ele sobreviveu. Ele parece saudável. Ele parece feliz. Ele olha para você com uma gratidão profunda e silenciosa que transcende o vidro reforçado entre vocês.
Ele diz que voltou a estudar. Ele está estudando para ser enfermeiro porque quer ajudar as pessoas da maneira que você o ajudou. Ele diz que está cuidando da família dele. Ele agradece por você ter sacrificado tudo, sua carreira, sua saúde e sua liberdade, para dar a ele uma segunda chance na vida. Ele não vê o monstro de que as notícias falam. Ele só vê o homem que lhe devolveu a vida. Desde aquele dia, ele o visita todas as semanas. Ele compartilha os pequenos detalhes de sua vida. Ele fala sobre o clima no interior. Ele fala sobre seu novo emprego e seus sonhos para o futuro. Ele é sua única conexão com o mundo exterior. Ele é a única coisa que impede você de perder a cabeça no silêncio esmagador da prisão. Você percebeu há muito tempo que nunca mais poderia ser um cirurgião. Suas mãos estão quebradas e sua carreira está morta. Mas ao ouvi-lo falar, você entende que sua última operação foi a mais bem-sucedida. Você não apenas extraiu um coração, você salvou uma vida sem uma conta, sem um conselho de diretores e sem uma etiqueta de preço. Parabéns! Você pode ter perdido suas mãos e sua liberdade, mas na escuridão daquele abatedouro, você finalmente encontrou a alma de um médico. O sistema tentou destruir você, mas no final, foi você quem determinou o valor de uma vida humana. Parabéns! Você pode ter perdido sua carreira. Você pode ter perdido sua liberdade. Você pode ter perdido o uso de suas mãos. Mas naquele único momento de sacrifício, você fez algo que nenhum conselho hospitalar ou senador corrupto jamais poderia fazer. Você manteve a alma de um médico.